Sejam bem-vindos ao canal do Tinhoso. Vamos com essa aula aqui de ligações químicas, mas iremos ver a ligação covalente ou molecular. Primeiramente, eu preciso entender, compreender o que é a regra do octeto. Diz o seguinte: os átomos, eles precisam se ligar ganhando ou perdendo elétrons ou também compartilhando elétrons. Para quê, professor? Para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Quem vai ter essa última camada com 8 elétrons? Os gases nobres. Por que os gases nobres, gente? Porque naturalmente, a gente já vem aqui para o tópico de baixo, eles são estáveis. Outra situação, a regra do octeto, ela vai conseguir explicar a formação da ligação covalente e também da ligação iônica. Ela consegue explicar boa parte, viu? A gente vai ver isso aí. Eu consigo prever a estrutura de Lewis, que a gente vai ver mais à frente o que é isso. Então vamos seguir. Ainda na regra do octeto, falando sobre os gases nobres, eu tenho o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio como os gases nobres. Eles vão ter quantos elétrons na sua última camada? 8 elétrons. Com exceção de quem? Do hélio. Você vai ter 2 elétrons na sua última camada. Por exemplo, aqui a configuração eletrônica do hélio é 1s2. Esse 1, o número na frente da letra, indica a camada. A letra indica o subnível. E o expoente aqui, que é o número 2, indica o número de elétrons da camada. Que esse é com tracinho em cima. Então ele tem 2 elétrons. Os demais, percebam, 2 com mais 6 igual a 8 elétrons. Todos os agentes, se eu for aqui para o xenônio, ele tem 2 mais 6 elétrons igual a 8. Já entendemos a regra do octeto e como funcionam os gases nobres em relação à quantidade de elétrons na camada de valência. Vamos nessa. Já falamos da regra do octeto. Agora iremos começar a ligação covalente ou molecular. São sinônimos. Tudo lindo? Vai ocorrer entre quem, gente? Vai ocorrer entre um elemento químico classificado como ametal mais outro ametal. Isso quer dizer que ambos vão compartilhar pares de elétrons. O que quer dizer isso? Que todos esses átomos da ligação covalente desejam ganhar elétron. Então, por isso que eles vão compartilhar. Por exemplo, eu tenho aqui o átomo A e o átomo B. Cada um está compartilhando o seu elétron com o outro. Ao formar a minha ligação, eu tenho aqui o par de elétrons. Esse par de elétrons pertence ao mesmo tempo ao átomo da direita, que é o B, e pertence também ao átomo da esquerda, que é o A. Não é igual a ligação iônica, em que um transferia elétrons para o outro. Um queria perder e outro ganhar elétrons. Aqui os dois querem ganhar, logo vão compartilhar. Quando a gente vem aqui para o lado e vai analisar o gráfico em relação à energia, eu tenho 3 situações aqui. Vou começar a primeira situação no momento 1, 2 e 3. Esse gráfico é uma relação entre energia e distância entre os átomos. Nesse primeiro momento, meu povo, eu tenho os átomos que estão distantes. Como eles estão distantes, minha energia, o meu gráfico, ele vai bater no eixo onde está zero aqui, de energia. Ao passo que a distância entre os átomos vão diminuindo e ele chega no meu momento 2, eu tenho aqui uma energia, vamos dizer assim, de menos 300 kJ por mol. Neste momento, a repulsão e a atração é a ideal. Por isso que essa quantidade de energia liberada é tão grande. Quando o gráfico começa a subir,
quer dizer que os átomos estão se aproximando. Aí eles vão chegar no momento 3, eles estão muito próximos. Minha repulsão aqui está muito alta, eles tendem a se separar. Por isso que a energia, vamos dizer assim, vai dar aqui mais 100 kJ por mol. Ou seja, duas situações. Meus átomos não podem estar muito próximos, porque eu vou ter uma repulsão grande. Também, analisando a situação 1, meus átomos não podem estar muito distantes, ou seja, uma baixa atração. Tudo certo? Conseguiram entender a ocorrência da ligação covalente? Então vamos nessa. Em relação a propriedades das ligações covalentes, dos compostos covalentes, vamos ter os estados físicos referentes a eles em sólidos, líquidos ou gasosos. Lá na ligação iônica, todos eram sólidos. Então, na ligação covalente, eu posso ter esses três estados físicos nestas condições de 25 graus Celsius e 1 atm. Vão conduzir eletricidade, eles, quando estão puros, não conduzem eletricidade. Mas a gente tem os ácidos e a amônia, quando em solução, eles vão conduzir eletricidade. Vamos seguir em frente. Olha o que a gente falou lá atrás, símbolo de Lewis ou estrutura de Lewis. Eu vou representar minha ligação covalente com o símbolo do elemento químico e vou usar os pontos para representar quem? Meus elétrons. Como assim, professor? Aí eu coloquei aqui exemplos. Eu tenho primeiro carbono, coloco o símbolo do elemento químico e agora o que eu faço? Vou na tabela periódica. Lembro que o carbono é do grupo 14 da tabela periódica. Quer dizer o quê? Quer dizer que ele tem 4 elétrons na sua última camada. Quantos pontinhos eu vou colocar aqui? 4 pontinhos. 2, 3, 4. Tem outra forma de representar? Tem, sim, gente. Pode ser assim também, ó. 2, 3, 4. Também com duas ligações duplas, que a gente vai ver isso. E por último, 2 pontinhos, mais um aqui e mais um em cima. Nitrogênio, o N, o símbolo. Tabela periódica, que grupo é? Grupo 15 da tabela periódica. Tem quantos elétrons na sua última camada? 5 elétrons. Vou representar agora no símbolo os 5 elétrons, que pode ser assim. Outra possibilidade, mais uma e assim também. Certo? Hidrogênio, grupo 1 da tabela periódica, tem quantos elétrons na sua última camada? 1. Então, eu vou colocar o símbolo do hidrogênio e um pontinho representando este elétron. O flúor é do grupo 17 da tabela periódica, tem quantos elétrons? 7 elétrons. Então, eu vou colocar o meu símbolo e meus 7 elétrons. Perceba, ele vai querer compartilhar um elétron para ficar com 8. O hidrogênio deseja compartilhar um elétron para ficar com 8. O nitrogênio deseja compartilhar 3 elétrons para ficar com 8. Tudo certo? Então a gente vai entender isso aos poucos. Vamos nessa. Eu coloquei aqui a formação do HCl como exemplo. Então eu sei que a distribuição eletrônica do hidrogênio é 1s1. Quer dizer que ele tem um elétron na sua última camada, então ele precisa de um elétron. Para ficar com quantos elétrons? Para ficar com 2 elétrons, igualzinho a quem? Ao hélio. Quando eu venho aqui para o cloro, que é do grupo 17 da tabela periódica, que vai ter 7 elétrons na sua última camada, ele vai precisar de um elétron também, para ficar com 8 elétrons. Na minha distribuição eletrônica, eu vejo aqui, ó, gente, que a camada de valência é 3s2, 3p5. Como é que você sabe isso, professor?
O número na frente da letra é o maior dentre a distribuição eletrônica. Então, 3 é maior do que 1 e do que 2. Logo, 3s2 e o 3p5 representa a camada de valência, a última camada. O cloro deseja um elétron. Vou ter minha representação de Lewis, que a gente já aprendeu, e a fórmula estrutural agora, que apareceu, coisa nova. Nós já sabemos que eu preciso colocar meu símbolo, hidrogênio, e vou representar com uma bolinha, ou uma esfera, ou um ponto, o meu elétron. Coloco o cloro do lado. Quantos elétrons ele tem? 7 elétrons. 2, 4, 6 e 1 que ele deseja compartilhar. Eu tenho aqui a ligação sendo formada. A atração e repulsão é a melhor possível. Quantos elétrons ficou o hidrogênio? 2 elétrons. Quantos elétrons ficou o cloro? Se a gente contar, vai ficar com 8. Vamos verificar? 2, 4, 6 e 8 aqui. Ah, professor, mas esse elétron aí é do hidrogênio. Não, gente. Esse elétron que eu representei por azul e verde, que é a mesma coisa, ele pertence ao mesmo tempo ao hidrogênio e ao cloro. Então, o cloro também tem 8 elétrons. Seguiu a regra do octeto, referente a ter 2 ou 8 elétrons na sua última camada. Como eu vou representar isso na fórmula estrutural plana? Uma estrutura tridimensional no plano. Então, eu coloco o meu símbolo, hidrogênio. Esse par de elétrons aqui que eu estou circulando é representado por um traço e depois eu coloco o cloro. Foi feita a minha representação estrutural plana ou planar. Então quer dizer que esse tracinho é um par de elétrons que pertence tanto ao cloro como ao hidrogênio. Vamos nessa? Eu agora vou falar das ligações químicas que fogem da regra do octeto. Ligações químicas que existem são estáveis e têm menos de 8 elétrons na sua camada. Vai ter pelo menos um átomo que não vai seguir a regra do octeto. Por exemplo, berílio BeCl2. Berílio é do grupo 2 da tabela periódica, tem 2 elétrons na sua última camada. O cloro é do grupo 17 da tabela periódica, tem 7 elétrons na sua última camada. Como vai ficar a representação? Vou colocar o símbolo, meus elétrons, que estão na camada de valência. Então, tem um 2 no caso do berílio. Quando eu coloco o cloro, que tem 7 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou colocar outro átomo de cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O berílio ficou com quantos elétrons? 2, 4. Opa, o berílio formou ligação e está estável com 4 elétrons. Não segue a regra do octeto. Então, o que é que a gente conclui? Conclui que a regra do octeto ela é limitada, não consegue explicar, meu povo. Acontece também com o BF3. Quando eu pego o boro, que é do grupo 13 da tabela periódica, tem quantos elétrons na sua última camada? 3. 1, 2, 3. Vou pegar agora o flúor. Flúor é do grupo 17 da tabela periódica, tem 7 elétrons na sua última camada, então ele vai compartilhar um elétron. 3, 4, 5, 6, 7. Vou colocar mais um átomo de flúor, porque são 3, né? A
gente tem na fórmula, mais outro. O boro está com quantos elétrons? 2, 4, 6 elétrons. Segue a regra do octeto? Não. Quer dizer que a regra do octeto ela é limitada. Ela não explica todas as ligações. Ah, professor, e o flúor ficou com quantos elétrons? Vamos contar? Se está na dúvida? 2, 4, 6 e 8. Todos os átomos de flúor do BF3 estão com 8 elétrons. Tudo certo? Mais exemplos. SF6, PCl5 e os demais não seguem a regra do octeto, tem mais de 8 elétrons. Exemplo, o xenônio. Ó, quantos elétrons, gente, compartilhado? Ah, professor, como é que você sabe que cada tracinho desse é um par de elétrons? A gente já estudou isso, por de Lewis. Então, eu tenho aqui no total 2, 4, 6, 8, 9, 10 elétrons. Ainda tenho esses aqui, ó, não ligantes. Não segue a regra do octeto. O que foi observado até o momento é que eu tenho a regra do octeto, ela atende a maioria das ligações químicas, mas não consegue explicar alguns casos. Vamos nessa. Ligação covalente ou dativa coordenada. O que é que eu vou ter na ligação coordenada dativa? Eu tenho um átomo que tem um par de elétrons livres e ele vai formar uma ligação com outro átomo que está precisando ficar com elétrons. Não é transferência de elétrons. Eu posso representar esse par de elétrons livres com uma seta ou um traço. Exemplo, vou colocar aqui o oxigênio. Oxigênio 2, 4, 6 elétrons. Como é que você sabe, professor, que tem 6 pontinhos, 6 elétrons? Vai na tabela periódica, procura oxigênio, vê que ele é do grupo 16. Tem quantos elétrons na sua última camada? 6 elétrons. Coloco outro átomo de oxigênio, 2, 4, 6. Quando eu conto a quantidade de elétrons, eu tenho 2, 4, 8 elétrons. Se eu fizer isso com o átomo de oxigênio da direita, também está com 8. 2, 4, 8, né? Eu tenho dois pares sendo compartilhados. O que é que acontece? Na molécula de ozônio, ela é O3. Eu tenho aqui um outro átomo de oxigênio. Eu coloquei de azul só para facilitar o entendimento, mas não são diferentes, por favor. O que é que acontece? Esse átomo de oxigênio de azul está com quantos elétrons? 2, 4, 6. Não está com 8. O que é que vai fazer esse átomo de oxigênio central vermelho? Eu tenho um par de elétrons livres. Ele pega e empresta para o átomo azul. Por isso que ele vai adquirir aqui uma carga positiva. E o átomo de oxigênio azul fica com a carga negativa. Depois ocorre um movimento dessa dupla. Essa dupla ela fica alternando. Ora ela está do lado direito, ora ela está do lado esquerdo. Isso é chamado de ressonância. A mesma coisa acontece com a molécula NH3. O nitrogênio tem um par de elétrons livres. Ele vai emprestar. Ele não perde esses elétrons. Ao mesmo tempo, esse par de elétrons pertence ao H+, e o nitrogênio. Minha carga da molécula NH4 vai ficar mais. Isso é ligação coordenada dativa. Vamos para o próximo. Qual é a importância da ligação dativa em relação às demais ligações covalentes? É diferente? Vai ter estabilidade, né? Elas vão ser estáveis e também íons estáveis. Em relação à sua reatividade, elas são reativas
e, se tiver algum meio, altera as propriedades. As ligações coordenadas em relação às ligações simples, né, que são a sigma e a pi, vão ser bem parecidas em relação à sua, né, energia e comprimento da ligação. Curte a gente, eu agradeço muito e vamos nessa.